Boa tarde a todos e a todas. Dando continuidade ao projeto Webinars, o Direito e a Crise do Coronavírus, desenvolvido pelo curso de Bacharelado em Direito da Faculdade Princesa do Oeste, a FPO. Hoje nós teremos o segundo episódio de 4 momentos de análise sobre a relação do direito com o coronavírus. Em específico e especial, a gente vai conversar um pouco sobre direitos humanos e saúde em tempos de pandemia. Como convidado para falar um pouco com a gente, nós temos o professor Marcos Aguiar, que é pós-doutor pela Universidade de Brasília e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, doutor e mestre em Direito pela Universidade de Fortaleza, graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito e do curso de mestrado da Universidade Federal Rural do Semiárido e docente credenciado na Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará, a SMEC. Então, vou passar para vocês a palavra agora para o professor Marcos Aguiar, para ele poder nos brindar com uma hora de conversa maravilhosa sobre direitos humanos e saúde em tempos de pandemia. Quem tiver dúvida ou as perguntas, vocês podem realizar através do chat. Eu vou estar acompanhando o chat, anotando as perguntas. No final da fala do professor Marcos, eu vou comunicar quais são as perguntas e as questões dos nossos alunos. Então, passo a palavra agora para o professor Marcos. Seja bem-vindo, professor. Olá, professor Felipe, boa tarde. Em primeiro lugar, queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente partilhar um pouco, sobre esse tema tão vibrante e, ao mesmo tempo, tão temeroso, que é a questão dos direitos humanos e a sua, muitas vezes, intervenção dentro da realidade dos Estados. Agradeço à Faculdade Princesa do Oeste, na pessoa de seu coordenador, também pelo convite, e estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa trocar algumas ideias sobre esse tema, direitos humanos e saúde em tempos de Covid-19. Bom, espero que todos estejam me escutando bem. Qualquer coisa, vocês dão aqui um toque aqui pelo chat. E eu, refletindo, cada fala, cada palestra, cada oportunidade de encontro que a gente tem para tratar sobre qualquer tema que seja, a gente sempre procura refletir um pouco sobre qual seria o melhor ponto de vista, qual seria o melhor viés, qual seria a melhor forma de abordar esse assunto. Até porque a gente sabe que um determinado ponto de vista, assim como uma determinada teoria, é apenas um conhecimento inacabado e uma tentativa de procurar conhecer a realidade fática que nos cerca. Então, a gente poderia tratar dos direitos humanos e apresentar uma série de documentos convencionais, A gente costuma aprender, inicialmente, de uma forma mais simples, que os direitos humanos, na verdade, são os direitos que estão interligados à satisfação da dignidade da pessoa humana na prática, mas são direitos positivados dentro de uma esfera transnacional, normalmente, geralmente, nos organismos internacionais, dos quais, inclusive, construídos pelos próprios Estados, para determinar, muitas vezes, essas regras de conduta que têm a pretensão de universalidade, Está tudo tranquilo aqui? Tem essa pretensão de universalidade. Então, eu fiquei refletindo, na verdade, antes de apresentar, a gente caminhar dentro dessa convencionalidade, porque direitos humanos tem a ver também com essas normas convencionais, com essas normas que são construídas a partir da boa vontade, a partir do espírito, do princípio de colaboração, mais do que um espírito, o princípio de colaboração internacional. E a gente, muitas vezes, fica se perguntando, quando olha para a realidade do dia a dia, quando olha para a vida cotidiana, muitas vezes se depara com uma realidade até contrária com aquilo que os dispositivos internacionais, que os tratados internacionais de direitos humanos normalmente apresentam. Então, a gente tem muito a tendência de compreender os direitos humanos
como um conjunto de normas. E, realmente, os direitos humanos, né, têm natureza principiológica, são normas principiológicas, né, normas diretrizes, são normas que fundamentam a interpretação de outras normas. Mas eu queria, antes de entrar nessa questão normológica, né, apresentar uma realidade que, às vezes, a gente acaba escapando um pouco à reflexão. Né? Eu vou colocar aqui, né, e vocês me dizem também se está compatível. Vou apresentar aqui alguns slides, que eu acho que fica interessante também, tá? E aí vocês me avisam, né, se tiver alguma dificuldade. Então, sobre esse nosso tema, essa questão relativa, né, aos direitos humanos. Então, foi que eu pensei em primeiro fazer uma abordagem, né, para que a gente possa alcançar um pouco dessa realidade dos direitos humanos. Alguns, né, principalmente os amigos civilistas, penalistas, né, e até constitucionalistas, costumam dizer que o direito internacional não é bem um direito, né? O direito internacional é muito mais um arranjo entre os Estados, como uma tentativa de apresentar regras de condutas não vinculantes. Mas é importante a gente entender o seguinte: realmente há uma teoria dos direitos humanos. Né? Há uma teoria dos direitos humanos, como há uma teoria dos direitos fundamentais. E a gente fica se perguntando, né, e é importante a gente ter essa visão do que seria uma teoria. Né? A teoria ela é construída a partir do conhecimento, né? E o conhecimento, na verdade, às vezes a gente tem essa impressão ou ilusão de que o conhecimento nos traz uma verdade, às vezes até absoluta. Né? E o Gaston Bachelard, né, esse filósofo francês, artista também, não é, poeta, e trata dessa questão do espírito científico, do conhecimento, né? Ele vem nos apresentar essa reflexão. Né? E eu vou aqui apresentar sempre algumas reflexões de alguns autores que eu considero como fundamentais para a gente compreender os direitos humanos, porque, né, seguindo aquela máxima de no ombro, né, nos ombros dos gigantes, a gente consegue ver mais longe. Então, o Bachelard, ele fala que o conhecimento se constrói contra as verdades estabelecidas. Né? Então, muitas vezes a gente acha logo que o conhecimento é a verdade, o conhecimento científico aí sim que é a verdade, né? Mas veja só como ele diz, por meio de um processo de retificação, quer dizer, de correção, pois o conhecimento é aproximado e não absoluto. Então, nós vamos tratar de uma realidade relativa aos direitos humanos, percebendo que essa teoria, que esse conhecimento que nós vamos aprendendo, né, desde a graduação, ou mesmo na atividade profissional da gente, nas leituras que se possa fazer, mas sempre com essa perspectiva, né? Não é um conhecimento absoluto. Não é? O Bachelard fala de caminhar com essa desilusão. Às vezes, nós, estudiosos de direito, nós, alunos do direito, né, nós temos a impressão de que, à medida que vamos adquirindo conhecimento, nós agora sim somos detentores da verdade. Agora eu conheço, se eu conheço, né? Saber é poder, partindo dessa máxima, se eu conheço, então agora eu tenho esse poder de ter a verdade. Mas, na verdade, o Bachelard, ele vai lembrar que nós caminhamos a partir de desilusões. Né? Em que sentido? Não é no sentido negacionista, mas desilusão no sentido de que aquilo que se apresenta como conhecimento, na verdade, pode ser mudado, pode ser retificado, não é? E não é que nós devamos recusar o conhecimento. Então, eu nunca vou aceitar o conhecimento, porque eu sei que ele está errado. Né? Não é essa a perspectiva do Bachelard. Muito pelo contrário, né? Ele caminha numa atitude de reconciliação e não de recusa. Como nós só podemos ter um conhecimento parcial da realidade, infelizmente, nós ainda não temos essa condição, né, de ter uma percepção direta, né, da realidade. Eu peço aos amigos que, se for necessário alguma intervenção, vocês me avisem aí, tá? Para ver se o áudio, o vídeo, está tudo tranquilo. Felipe, o pessoal aí da dentro, está tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, professor. Tá bom. Tá. Obrigado, Felipe.
Então, nessa perspectiva, não é? A perspectiva, como nós não temos essa intuição, não é? Essa intuição própria, inclusive, não é? E é uma riqueza que a fenomenologia vai nos trazer para que nós possamos tentar ir além das aparências. Essa deve ser a atitude, não é? De nós, estudantes do direito. Não é? É a atitude de, apesar daquilo que nos é dado, e que é nos dado para que nós possamos caminhar, para que nós possamos intervir na realidade, nós tenhamos também essa tranquilidade de que aquilo pode ser mudado, né, a partir de novas teorias. Né? Então, uma outra perspectiva também de Karl Popper, não é, que vale a pena a gente refletir, quando ele diz que, para nós, a ciência não tem a ver com a procura de certeza, probabilidade ou fiabilidade. Nossa, né, a gente falar isso para quem está iniciando, ou mesmo muitas vezes terminando o curso de Direito, diz, poxa, né, quer dizer que não tem a ver, eu não estou buscando a certeza, né? Não, eu estou buscando uma probabilidade, né? É a probabilidade. Né? Não estamos interessados em estabelecer teorias científicas como seguras, conscientes da nossa falibilidade. Né? Ora, muitas vezes a gente já no primeiro semestre do curso de Direito, a gente já quer conhecer, não é? Já quer conhecer uma coisa boa, não é? Mas a gente se sente detentor de um saber, não é? Que se impõe sobre os demais saberes. Quando nós estamos na academia e no estudo, não é? Principalmente de uma temática mais científica, nós temos essa pretensão, né, de que o conhecimento científico é infalível e está acima de qualquer outro conhecimento. Né? Conscientes da nossa falibilidade, estamos apenas interessados em criticá-las e testá-las, aprender com os nossos erros e avançar para teorias melhores. Não é? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar do Edgar Morin, não é? Sociólogo, antropólogo, não é? Francês também, e ele costuma dizer, em relação a essa questão, falando das teorias, ele diz que a teoria tem prazo de validade. Toda teoria já nasce, né? Já nasce com essa perspectiva, assim como nós, seres humanos, com perspectiva de terminar. E quantas teorias foram superadas, como sugere aqui o Popper, não é? Como avançamos para teorias melhores? É verdade que, às vezes, de vez em quando, a gente toma um choque quando algumas teorias parecem mais retrocesso do que avanço, não é? Mas isso faz parte. Isso faz parte. Se houver a ética e se houver a honestidade científica, não é? Tudo acaba confluindo para uma teoria melhor. Não é? Quando não está em jogo, quando não estão em jogo outros interesses, não é? Então, dentro dessa realidade, caminhando ainda, né, a respeito da ciência e do conhecimento, nós chegamos ao conhecimento dos direitos humanos. É uma teoria dos direitos humanos. Não é? O professor Arnaldo Vasconcelos, quando ele critica muito, não é, a teoria pura kelseniana, não é, do Kelsen, ele fala sempre que ele refuta uma teoria meramente descritiva. Então, uma teoria científica meramente descritiva, uma teoria apenas para descrever, para apresentar, para mostrar a realidade, né, do que é o fenômeno, aquele fato que tem por objeto, né, aquela teoria descrever. Então, o que dizer da teoria dos direitos humanos? Então, já dentro de uma perspectiva de também intervenção. A teoria dos direitos humanos também descreve uma realidade, a nossa realidade social, principalmente, né, a nossa realidade individual, coletiva, né? Mas também ela propõe uma intervenção. Isso é importante a gente lembrar da teoria. A teoria é uma aproximação, como a gente viu, uma aproximação da realidade, mas é também uma tentativa de intervenção. Né? Então, é aquilo, né, que vamos dizer assim, na teoria marxiana, né, se fala de praxis. Então, a teoria para a prática, a teoria para a praxis. A diferença é que há sempre esse fluxo, né? Não é um caminho unidirecional, muito pelo contrário, às vezes é um caminho circular. Então, são fluxos de conhecimentos, né? De teoria que vai alimentando uma atuação na vida
E essa atuação prática na vida também vai nos mostrando uma reflexão sobre a teoria, e aí nós vamos superando a teoria. Né? Então, nós temos que estar sempre atentos a essas necessidades dos direitos humanos, por uma razão muito simples. Né? Todos vocês já devem ter escutado falar da Hannah Arendt, né? Uma filósofa que faz uma aproximação muito interessante com o direito, né? E ela utiliza aquela expressão, o direito a ter direitos, né? O direito a ter direitos. Né? E a Hannah Arendt, obviamente, quando está fazendo a referência a essa expressão direito a ter direitos, ela está também se referindo, né, ao direito de cidadania, aos apátridas, né, aqueles que estão sem pátria, principalmente, não é, o caso que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, e que até essas pessoas que não eram cidadãos, né, também tinham direito a ter direitos. Mas aí o Herrera Flores, né, espetacular para quem gosta desse trabalho de direitos humanos, a pesquisa nessa área, ele tem um livro sensacional, é o José Herrera Flores, né, Joaquim Herrera Flores, que é Teoria Crítica dos Direitos Humanos. E aí ele faz realmente uma crítica a essa posição que nos leva a uma reflexão, que talvez não fosse nem isso que a Hannah Arendt estivesse pensando, mas o Herrera Flores vem e diz assim, de que é que serve você ter o direito a ter direitos? Né? Na perspectiva de que o direito por si mesmo é capaz de trazer os bens materiais e imateriais necessários a dar as oportunidades para uma vida digna às pessoas. Então, ele critica essa posição de direito a ter direitos nessa perspectiva. Não é querendo superar a Hannah Arendt, ou não é querendo desprezar a ideia dela, mas desprezando ou superando, na verdade, uma concepção de que o direito por si mesmo basta para realizar uma vida digna. É assim que a gente faz essa ligação da dignidade de vida humana, a dignidade da pessoa humana, com os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são aqueles direitos que são essenciais para garantir, né, uma vida digna para cada uma das pessoas. Da mesma forma, os direitos humanos. Então, a objetividade da dignidade da pessoa humana, né? Porque que objetividade é essa? Ela se concretiza, e aí o Herrera Flores ele diz que a pretensão de universalidade dos direitos humanos para todos, na concepção dele, né, essa é uma concepção fruto de um pensamento particular, histórico, e de uma concepção ocidental. Na concepção dele, na visão dele, o que é universal é a dignidade da pessoa humana. E os direitos humanos são apenas um instrumento para garantir essa dignidade, como outros instrumentos, muitas vezes, que não mesmo o próprio direito vem a garantir. Então, aí é uma discussão muito ampla, mas só fazendo esse contraponto, querendo fazer esse contraponto, né, da necessidade que os direitos humanos têm, né, de encontrar respaldo na realidade concreta da vida das pessoas, né? E essa visão de que realmente os direitos humanos eles têm uma função social. Tem uma função social. Eles são direitos para a socialidade. São direitos para o indivíduo dentro de uma realidade social, né? Não são os direitos como, né, geralmente a gente fala muito nisso, como quando surge ali a partir da Revolução Francesa, né, quando surge ali já também da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, essa pretensão toda de universalidade, mas e de individualidade, né, que já é um aporte que já nasce aí na modernidade, de individualidade, mas não, os direitos humanos, muito pelo contrário, têm uma concepção, né, social. Tanto é que, se não fosse assim, não é, a gente até relembra a questão mesmo do direito de voto das mulheres. Não é? A França, mesmo a partir de 1798, 1789, né, mesmo a partir da Revolução Francesa, as mulheres só tiveram o direito de votar, não é, no início do século XX.
Mas como se os direitos humanos têm essa pretensão de universalidade? Não é para todos, não é? Então, essa é a crítica que é feita a essa realidade dos direitos humanos. Então, essa norma, né, essa norma jurídica, essa norma que nasce dentro, a partir também dessa teoria dos direitos humanos, a norma, e a gente fala de norma convencional, né, nesse sentido da elaboração a partir de uma outra fonte de produção, né, essa fonte transnacional, ela reflete apenas um dos aspectos do direito. Mas nós não podemos esquecer que a norma é um dado, né? Que o direito, assim como a própria norma, é uma concepção cultural, é uma construção social. Ela nasce a partir de uma construção social, há uma decisão sobre qual norma será aplicada ou não, qual norma será eficaz ou não. E nós não podemos nos afastar dessa realidade. Não é? É como dizer, o Supremo Tribunal Federal deve ser uma corte pura, já que é uma corte constitucional, né, nesse sentido, né, de a corte máxima, ela deveria tratar apenas de aspectos jurídicos e não ser tão política. Não é? O próprio Paulo Bonavides diz que não, o problema não está no STF ser uma corte política, porque ela precisa ser, porque a Constituição também, né, é uma Constituição de uma vida política, não apenas de uma concepção jurídica. Então, Paulo Bonavides diz, o problema não é esse, o problema é deixar que as decisões jurídicas, né, sejam conduzidas apenas de forma política. A influência existe, nós não vamos fugir dela. E essa influência política, ela existe também nos organismos internacionais. Né? Muitas vezes a gente vê algumas disputas, quem está acompanhando de perto, entre a Comissão Internacional de Direitos Humanos, né, e a própria a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Existem disputas políticas, até mesmo os casos que muitas vezes são apresentados, né, eles têm também um cunho político. Esse não é o problema é quando o político domina o jurídico. Né? Então, se não houver essa harmonia, sem dúvida alguma, a atuação desses tribunais, quer sejam regionais ou quer sejam essas cortes supremas, né, nacionais, esses organismos acabam esquecendo o fundamento da sua ação. E se deixam influenciar, como disse certa vez um ministro do STF, né, pelas vozes da rua. Né? Então, é importante nós lembrarmos dessa influência política também. Né? E que a eficácia da norma ela tem a ver com a sua realidade. E aí entra a questão da avaliação das teorias, não é? Se a teoria ela precisa e não pode estar dissociada da prática, né, o que fazer quando uma teoria, né, quando uma norma, ela não se efetiva? Né? Ela não se... Marques Neto também é um epistemólogo, né, aqui do Maranhão, né, cara bastante estudado, né, muito bom mesmo da gente acompanhar, e aí ele fala, não é, mais um pensamento aqui para a gente discutir de um gigante, como quaisquer teorias científicas, as teorias da ciência do direito, ele está se referindo, são essencialmente refutáveis e, por isso, carecem não de ser afirmadas, mas de ser questionadas. Questionadas. Não é porque existe aquele direito que nos foi dado por meio, quer seja um dispositivo constitucional, né, quer seja convencional, né, no Tratado Internacional de Direitos Humanos, que ele não possa ser questionado. Né? A própria, dentro do sistema interamericano, né, que vocês estão conhecendo ou vão conhecer, há uma tendência da Corte Interamericana e uma crítica muito grande de dizer que a Corte ela é intervencionista. E a Corte Interamericana, existem críticas de que ela judicializa a política também. Porque decisões da Corte Interamericana, se não vejamos, acabam influenciando em políticas públicas dentro do Estado. Quando a Corte Interamericana diz que não é para continuar, não dá para continuar, não deve continuar com as obras, né, de Belo Monte, por exemplo, como aconteceu. Assim, como não deve? Está influenciando, inclusive, aí na questão
econômica, na matriz energética, né, pela qual Belo Monte pretensamente seria responsável, né, pelo crescimento nos próximos 5 anos. Então, a Corte também tem essa questão. E aí é uma outra, né, uma outra realidade, mas que nós também temos que seguir essa orientação aqui de questionamento. Né? Falando da teoria, falando da norma de direitos humanos, nós entramos, né, nessa, vamos dizer assim, nesse marco, né, um marco que o próprio Cansado Trindade, que vocês bem conhecem, né, é um doutrinador-chave, um doutrinador luz aqui da teoria do direito internacional dos direitos humanos, um ramo do direito que surge principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 é considerado um marco, né, diz logo lá no seu artigo 25 que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e à sua família, parece lá com o nosso artigo 7º, né, quando fala do salário mínimo no Brasil, né, capaz de assegurar ao trabalhador e à sua família a saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e por aí vai. Isso é importante a gente refletir, porque, principalmente, depois de uma agora me falhou se foi um congresso, né, mais um evento, né, que aconteceu em Viena, e nesse evento, né, é que se estabeleceram vamos dizer assim, as diretrizes para o entendimento de que os direitos humanos, né, são interdependentes. Universais sempre se pensou dentro dessa concepção ocidental, guardando aqui a crítica do Herrera Flores, né, mas que são interdependentes e indivisíveis. Então, assegurar o direito à saúde, muitas vezes a gente atribui à saúde apenas uma condição, né, e é uma concepção até antiga, porque a Organização Mundial de Saúde já superou esse entendimento de que saúde não significa ausência de doença. Essa concepção negativa de saúde já foi superada. Saúde não significa apenas. E interligado com a saúde, ou interligado com o direito à saúde, de forma interdependente, nós temos diversos outros direitos. Né? E até porque a saúde ela não significa apenas, ela não é vista apenas na sua dimensão biológica, na sua dimensão fisiológica, mas também, né, na sua dimensão mental, e eu diria mesmo, complementando a Organização Mundial de Saúde, eu diria mesmo espiritual também. A gente já toca nesse assunto. Então, vejam bem, a declaração já fala todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar. E nós olhamos para a realidade da vida e não é isso no mundo inteiro. Não é essa a realidade. Não é? Segundo dados da ONU, a cada 5 segundos uma criança morre de fome no mundo. Se nós contarmos até 5, pronto. Não é? Cresceu essa. Não é? Então, todo ser humano tem direito. Então, por que é? Por que é que alguns têm e outros não têm, né? E outros talvez nunca venham a ter. Por isso que nós temos que estar sempre atentos a essas teorias e a essas normas para acompanhar se elas estão realmente se realizando, né? O PIDESC, né, de 66, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em vigor no Brasil desde 92, ele também apresenta alguns direitos aqui relativos à saúde. O artigo 11, né, ele já fala de um direito direito a um nível de vida adequado. Nível de vida adequado. Né? Às vezes a gente pensa que o direito de igualdade, ele não tem possibilidade de se realizar, de se efetivar, de se concretizar, porque as pessoas humanas, né, se nós olharmos, né, no mundo inteiro, não há ninguém, né, que seja repetível, cada um é único. Né? Então, como atribuir um nível de vida adequado? Adequado a quê? Nós já sabemos, adequado a uma vida digna, né? A uma vida boa.
a uma vida que é própria de um ser humano. Essa é a realidade. No artigo 12, o mais alto nível possível de saúde física e mental. Né? Gozar dos benefícios do progresso científico. Olha aí. Né? Quantas patentes de remédios, logo no início do coronavírus, houve uma disputa, né, internacional por conta de um laboratório alemão, né, que detinha alguns conhecimentos e algumas patentes que seriam imprescindíveis para mapear, né, o vírus aí, né, da Covid, o novo coronavírus, e o laboratório, né, não estava disposto simplesmente, né, a liberar. Então, né, são direitos previstos em documentos internacionais e que a grande maioria dos países, né, no mundo inteiro, acabaram aderindo. E aí dentro numa outra discussão, né, que vocês já devem ter visto sobre isso, a questão da vinculação, da obrigatoriedade ou não dos países seguirem esses documentos. Desculpa esse incômodo da água, mas não tem como tirar tudo aqui, né? Então, essa é uma realidade, né? Nós estamos aqui vendo essas normas internacionais, né? E aí a gente pensa na prática. Pérez Lúnio, um autor espanhol também fantástico em relação a essa temática, e que ele diz aqui, né? Olha só, para nós que estamos estudando direito, ocorre que ao estudar os direitos humanos, a abordagem acadêmica não pode ficar no mero academicismo. Quer dizer, não pode se isolar a consideração teórica de tais direitos, condicionamentos e consequências práticas que concorrem para a sua realização. Nós não podemos ser descuidados com o estudo dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Nós não podemos considerar que apenas pelo fato de estarem ali positivados, pronto, já temos garantido tudo. E aí, senão nós entramos, né, numa expressão que para mim é muito cara, né, do fetichismo legal. Fetichismo legal que, inclusive, acontece nos organismos internacionais, porque nós temos uma produção normativa intensa. Há algum tempo atrás eu estava acompanhando, né, a contagem, né, continuo acompanhando os atos normativos que estão sendo expedidos nesse período, mas acompanhando a contagem já eram mais de 300, né, 300 normas entre medidas provisórias, leis foram pouquíssimas, né, 2 ou 3 leis, e outros atos normativos, né, então uma intensidade muito grande normativa. Corresponde realmente à efetividade? Né? Então não dá para isolar a teoria, né, da prática, como bem diz aqui o Pérez Lúnio, né? Então, um conceito, né, de direitos humanos, né? Então, como eu prometi a vocês, eu espero cumprir, né, essa promessa inicial de que nós iríamos fazer essa abordagem, né, de reconhecimento, né, do que seriam os direitos humanos para compreendê-lo melhor nesse contexto atual que a gente vive. O Herrera Flores, né, ele diz que direitos humanos são entendidos como processos que abrem ou consolidam espaços de luta pela dignidade humana. Processos que abrem ou consolidam espaços de luta pela dignidade humana. Particularmente, eu acho fantástica essa visão do Herrera Flores. Porque nós que estamos acostumados, né, estudiosos do direito, acostumados, né, à norma, né, praticamente entendendo muitas vezes o direito como norma, nós nos limitamos ao que está positivado. Nós nos limitamos à produção normativa e, no máximo, a uma interpretação ampliativa, muitas vezes até arriscada, né, dessas normas. Mas o Herrera Flores vem nos dizer aqui que os direitos humanos eles servem para detectar as indignações humanas. Nossa, veja aí, detectar as indignações humanas. Sim, porque quando eu começo a ver que pessoas que não têm condições, né, de entrar no hospital público, porque aquele hospital está lotado. Quando eu vejo que outras pessoas têm condições de pegar um jato e se mandar para outros lugares e até, né,
conseguir comprar um espaço no leito de UTI. Estou falando isso a partir das várias notícias, né, que a gente tem por aí, e que hoje é até perigoso, porque o que eu aconselho sempre, né, inclusive aos meus alunos, o estudante do direito, ele olha a notícia, mas não pode postar a notícia direto. O estudante de direito não é aquele que rapidamente, quando vê alguma notícia, puf, vai logo lá no Instagram, vai logo lá no Facebook, vai na sua mídia, né, vai no Telegram, e aí vai logo... Não, o estudante do direito é aquele que, ao se deparar com a notícia, mesmo não puramente jurídica, mas ele procura, né, trazer para aquele fato, porque o direito não existe sem o fato, né, procura trazer para aquele fato qual é a realidade realmente do direito, mesmo qual é a realidade normativa, qual é a realidade hermenêutica, né, dessa questão. Então, espaços de luta são indignações, né? Olha só, quando eu vejo isso, se eu não ficar indignado, então é porque eu não entendi o que são direitos humanos. Não entendi o que são direitos humanos. Porque se todos, se a saúde é para todos, né, apenas tentando nos restringir aqui, não, porque a gente não tem muito tempo e acaba. É um espaço de luta, né? E daí os movimentos sociais. Daí porque tantas vezes se procura criticar os movimentos sociais, a criminalizar até os movimentos sociais, porque são eles que estão, né, indignados e estão partindo para a luta. Ou vocês acham que algum dos direitos humanos, algum dos direitos fundamentais foi dado a nós e a tantos outros humanos de graça, sem luta, e às vezes até lutas cruentas, né? Para nós que estamos sempre procurando conhecer um pouco mais sobre os direitos humanos, nós vamos percebendo isso, né, a cada momento. Nada é dado. Tudo é conquistado, e conquistado por luta. Então, os direitos humanos têm essa realidade, né? E estão ligados à questão dos bens. É sempre bom a gente lembrar isso. Os direitos humanos, eles aportam oportunidades iguais para que, né, as pessoas possam ter acesso aos bens materiais e imateriais. Eu tenho certeza que nós não estamos apenas preocupados em ter o direito à saúde. É suficiente ter o direito à saúde? Me basta ter o direito à saúde, saber que eu tenho o direito à saúde? Ou eu preciso, né, para vivenciar, né, para usufruir desse direito, será que eu não preciso também de bens materiais? Será que eu não preciso de um hospital, uma clínica, de material? Eu não preciso de leito, né, de profissionais da saúde? Então, esses são os bens que os direitos aportam, e é isso que nós temos que também ficar, né? Se está só se falando do direito à saúde, direito à saúde, direito à saúde, sim, né? E o orçamento, a flexibilidade fiscal que veio, não é, com o reconhecimento de estado de calamidade, essa flexibilidade fiscal, essa agilidade do administrador público para poder combater, não é, esses problemas. Eles estão realmente sendo bem utilizados? Né? Nós aqui temos que acompanhar isso, né? Vocês já sabem. Então, mais uma vez, né, a Declaração dos Direitos Humanos, né, promover a possibilidade de todos terem igual acesso aos bens materiais e imateriais para realizar suas vidas com dignidade. Né? Todos os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Até agora estamos vendo, né? Sabemos também que o direito ele transita numa órbita, não é, do dever ser. Deve ser assim. Mas isso não justifica, porque deve ser no sentido de que precisa ser realizado. Né? Aí é a importância dos direitos humanos. Deve ser assim. Né? Todos devem ser iguais, todos são iguais. Então, é um dever ser que precisa ser realizado. E se não é realizado, se questiona esse todos devem ser, ou todos devem ter direitos iguais, né? Para que, na prática, possa se realizar. Né? Não basta, porque senão nós iríamos dizer assim, não, nem todos são iguais. Bom, então a teoria nós vamos mudar aqui. Né? Alguns, né, são iguais, alguns têm direitos iguais, e essa não é a realidade, nem mesmo da teoria
dos direitos humanos, né? Então, uma outra questão aqui interessante, não é? Que traz aqui o Alexis para a gente refletir, se um sistema jurídico não alcançar eficácia social, no sentido de realização material de suas normas. Vejam só o que o Robert Alexis está falando aqui. Quando muito torna-se apenas um ordenamento de dominadores. Ordenamento de dominadores. Alcançar a eficácia social no sentido de realização material de suas normas. Nós sabemos que uma norma é eficaz ou não, é claro, se a gente for analisar aqueles planos de existência, validade, eficácia, a norma é eficaz quando ela está pronta, está apta, né, a realizar os seus efeitos jurídicos. Isso é lindo, essa teoria é belíssima. Mas a eficácia, e aqui especialmente dos direitos humanos, mas todos em geral, ela se manifesta na realidade material da vida. Essa é a proposta, não é? Se não é apenas um ordenamento de dominadores. E olha o que o Alex diz, caracteriza-se esse ordenamento de dominadores pela exploração dos dominados mediante uma prática regrada. Então, se não houver essa realização material das normas, característica da eficácia social, não é? Nós apenas vivemos ou, não é, vivenciamos um ordenamento de dominadores a partir de uma determinada prática de normas que servem exatamente, né, para dominar. Né? É sério, né? Mas vindo do Alexis, né, o que a gente pode dizer? Refletir. Né? Não é porque é o Alexis que pronto, está tudo certo. Não, não é isso. Mas refletir. Né? Olha o Bidar Campos, né? Grande constitucionalista argentino. Olha o que ele diz aqui. Por uma norma, quando a gente fala em positividade, a norma está positivada, a gente pensa o quê? Não, a norma está escrita, a norma está ali, né, disposta, né, ao dispositivo, está disposta dentro da lei, da Constituição, mas o Bidar, ele diferencia da ordem normativa, né, da vigência normológica. A vigência normológica não é ainda positividade. Olha que concepção interessante. A vigência normológica não é ainda positividade. A positividade aparecerá com a vigência sociológica, com o funcionamento eficaz na dimensão ou na ordem das condutas. Então, o problema da recepção dos direitos humanos, no direito positivo, não se alcança sem a vigência sociológica. Vejam só, essa realmente é uma das teorias dos direitos humanos. E cabe a nós escolher qual vai ser a teoria, né? Nós, né, são construídas as teorias, e qual a teoria que nós entendemos como sendo a melhor. Lembram lá do Popper, né? Vamos em busca de uma teoria melhor. E uma teoria melhor relativa aos direitos humanos é uma teoria que tenha vigência sociológica, que realize na materialidade da vida, né, de cada um, os bens que são necessários para uma vida digna. Então, estamos em busca aqui, né, nesse ponto até agora, a conclusão de que a necessidade do reconhecimento que as normas relativas aos direitos humanos, por mais que justificadas moralmente, né, por mais que estejam aí, né, fundadas na legalidade nacional e transnacional, precisam alcançar eficácia social. Precisam alcançar eficácia social. Então, o Duguy, né, o Leon Duguy, ele vai falar da solidariedade social. A solidariedade não é o direito que integra os homens, não é o direito. Esse direito, eles têm o seu fundamento na solidariedade social. Então, no final das contas, né, quando a gente vai refletir sobre o direito ou sobre os direitos humanos, que a gente sempre a gente remete à ideia de regras de condutas, né, regras que possam harmonizar, né, a vivência social, né, essa é a grande finalidade do direito. Né, e nós temos que pensar isso realmente, como realizar essa solidariedade social própria do direito, né, como realizar isso? A efetividade. É isso que esses autores têm, né, falado constantemente, e que a gente tem visto aqui,
né, a efetividade. Então, o direito não tem outro fundamento que não seja o social, a integração e a harmonia das relações humanas. Relações humanas integradas, harmoniosas, sem solidariedade social, não é? É muito difícil. Porque se deixarmos que os nossos interesses individuais, muitas vezes, né, prevaleçam, nós estamos já a partir daí já entrando em conflito com a gente mesmo, mas eu tenho essa necessidade, mas os outros também têm essa necessidade. Por isso que hoje, né, a teoria dos direitos humanos, a gente usa muito a expressão, não é? O princípio pro homine, o princípio pro persona. Não há mais uma preocupação com a hierarquia de normas, se é constitucional, não é? Se é a norma internacional. A preocupação é que vigore, que esteja em ação, que seja efetiva a norma que melhor realize a dignidade de vida para as pessoas. A participação política, a educação em direitos humanos, como conscientização, não é, das pessoas, e tudo isso é muito fundamental, porque senão nós vamos cair naquelas várias máximas, né, de direitos humanos, só para os humanos direitos, e tantas expressões que são utilizadas, e eu tenho certeza, sem essa consciência realmente do fim, da finalidade dos direitos humanos. Então, essa conscientização passa muito pela educação em direitos humanos, né? Que aqui já cabe um tema, não é, grandiosíssimo aqui. E eu, tratando aqui do direito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 1º, que diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais. Livres e iguais. Olha aqui, liberdade, igualdade, indignidade e direitos. São dotados de razão e consciência. Né? Tratar dessa expressão aqui, consciência, também, né, precisa de um outro seminário para a gente, porque não é só a consciência no sentido de ter uma racionalidade ou, né, sentir-se existente no mundo, né? Mas é aquela capacidade de autotranscendência em direção ao outro. E aí surge uma obrigação na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o dever de agir com espírito de fraternidade. Né? Com espírito de fraternidade. Então, é isso, direito é isso, os direitos humanos são isso, né? Trazem essa conscientização, despertam para as realidades injustas, né? Mexe com a gente, nos deixa indignados, né? E aí a gente começa a refletir como modificar esse mundo, como modificar essa prática, né? Olha o que o Ferrajoli, né? Outro constitucionalista, o cara que trabalha os direitos fundamentais, o italiano, né? Também um autor de primeira linha, ele diz que os direitos humanos atuam como elementos críticos ou denunciantes, que levantam a voz contra os poderes absolutos. Muito naquela linha do Herrera Flores, né? Denunciante. Essa é a concepção, isso é uma teoria dos direitos humanos, né? Levantam a voz contra a atuação de poderes absolutos, né? Quer manifestados em nome do mercado, quer pelo sistema político representativo das oligarquias, mesmo que legitimamente posto pelas maiorias. Né? Aqui não é uma reflexão, não é que também, mas é nessa percepção dos direitos humanos, não é? Então é isso que nos faz ver quando nós olhamos para a saúde, não é? Poxa, a saúde está abandonada há quanto tempo? Não é? Quanto tempo que nós falamos do descaso? As normas do SUS são maravilhosas, mas a prática. E aí uma coisa que a gente começa a se questionar. Parece até que o direito ele é concedido para dizer que é concedido, para que numa prova, né, que você esteja fazendo e alguém perguntar há efetividade para os direitos humanos, se você disser que não, diz, como não há? Se tanta gente tem trabalho, tem previdência social, tem a saúde, aí tem escola pública, como é que não há? Né? Então, há efetividade, mas nós temos que nos levantar e denunciar que não são para todos ainda. E a proposta é essa é a pretensão, né? De proteção aos mais fracos, aos oprimidos, física, política, cultural e economicamente.
Então, saúde, cuidado e direitos humanos, porque a saúde está ligada à qualidade de vida. Nós falamos de dignidade da vida humana, não é? A qualidade de vida. Você pode exercer a sua dignidade, pode usufruir dessa dignidade, inclusive no leito de UTI, não é? Você pode exercer essa dignidade, inclusive dentro de um presídio. Então, a ideia é essa. A ideia é essa, não é? Mas, às vezes, sem essa reflexão, a gente, não é? Ou muita gente pode se perder em relação à natureza e à finalidade dos direitos humanos, não é? A saúde pressupõe um cuidado consigo mesmo e com o outro. Olha, que eu tinha falado desse conceito da Organização Mundial de Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Outro dia, não é, lá na Comissão de Ensino Jurídico da UAB, eu e o professor Felipe também, né, fazemos partes lá, junto com a presidência, e conversando, a gente falando sobre a questão de retirada de verbas, né, da educação para jogar na saúde e tudo mais, né? E aí a gente levantou, não é, a gente conversando sobre essa questão. Será que a educação também não é uma forma, o exercício desse direito, a efetividade desse direito de garantir uma saúde para as pessoas nesse momento, uma saúde até mesmo mental, né? Saúde mental, eu sei que todos nós estamos vivendo sobre diversas pressões, né? Pressões e até de restrições de direitos, e falar em estudo, uma hora dessa, né? O Titanic afundando, e os professores, né, largando aula e tudo, mas nós precisamos pensar, né, também no seguinte, que a vida não se resume a um momento, o sentido da nossa existência, cada momento tem um sentido, né? E nós vimos como era importante a saúde, até como um instrumento de garantir também, como é importante a educação, o investimento na educação nesse momento, também para garantir, né, a saúde mental, para manter as pessoas nessa perspectiva esperançosa, né, de um futuro melhor. Né? E acrescento aqui a essa definição da OMS, que eu, particularmente, sempre que reflito sobre ela, acho que ela está faltando aqui uma outra dimensão do ser humano. Nós falamos muito em saúde física, falamos mental, social, mas esquecemos a saúde espiritual. Que o Viktor Frankl, né, um grande psiquiatra vienense, né, que ele traz a história da dimensão noética. O ser humano, ele não é apenas corpo e mente, mas é também espírito. E essas necessidades espirituais não têm nada a ver com religiosidade. A espiritualidade pode estar, sem dúvida alguma, e pode ser despertada dentro de um ambiente religioso, mas não se restringe ao ambiente religioso. Isso que o Franco vai falar. Espiritualidade nesse sentido da pessoa conseguir sair de si mesmo e ir em direção ao outro. Conseguir sair de si mesmo, né, e, por meio de práticas éticas, fraternas, solidárias, contribuir com a comunidade, e que vai acabar contribuindo consigo mesmo. Capaz de sair de si mesmo para fazer uma reflexão mais ampla sobre a sua própria realidade. Então, essa é uma dimensão muitas vezes esquecida, né? Hoje já se fala de amor, mas falar de espiritualidade dentro do direito, né? Nós já temos isso, né? O direito sistêmico, né? Que traz uma abordagem sistêmica para o direito, pressupõe uma outra visão, uma visão mais ampla para além das normas, e um foco na pessoa, foco nas emoções. Nós nos julgamos muito racionais e relegamos as nossas emoções, que algumas vezes até nos conduzem mais do que isso, né? Então, dentro dessa perspectiva da Organização Mundial de Saúde, já caminhando aqui para o nosso final, a gente vê aqui, em janeiro de 2020, né, o reconhecimento do surto do novo coronavírus, 30 de janeiro de 2020, que constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. Isso pressupõe já cuidados. É um alerta em 30 de janeiro, mas a OMS, aí alguns, né, fazem críticas, e críticas são cabíveis também, né, demorou aí mais de um mês e meio, para decretar o estado de pandemia. Então, bom, o que significa isso?
né? Então, significa um estado de alerta extremo, né? Que a comunidade internacional precisa estar atento para tanto proteger, né? Para evitar, para prevenir, como para tentar dirimir, como para tentar afastar os problemas causados pelo Covid-19. Né? Nessa perspectiva, né, trago aqui dois instrumentos normativos importantes da OMS. E por que eu trago esses? A Constituição, que é de 46, a Constituição da OMS, e que foi promulgada pelo Brasil, vejam aí, em dezembro de 48. Então, a Constituição da OMS é um instrumento normativo, é uma norma convencional, e os estados que são partes da OMS, não é? Investir os estados que são membros da Organização Mundial de Saúde e partes nesse tratado internacional, estão vinculados ao tratado, com base naqueles princípios que já sabemos, da boa-fé objetiva, do Pacta Sunt Servanda, não é? Da colaboração internacional. Então, essa Constituição da OMS, ela é importante, não é? Recentemente, né, vejam só esse decreto 10.212, de 30 de janeiro de 2020, promulgou o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional. Então, são normas, não é? São normas internacionais, são normas, quando a gente fala assim, produzidas pela OMS, a gente diz assim, como se a OMS fosse um organismo, um alien, não é? Mas a OMS, como a ONU, como a Organização dos Estados Americanos, são construídos a partir dos próprios estados. Né? E esse regulamento sanitário internacional, que traz, inclusive, orientações para prevenir, né, situações de pandemia, de endemia, vejam só, vocês conhecem bem, né, como é que se dá o trâmite de internalização de um tratado internacional, ele passou pelo o referendo do Congresso Nacional, e aqui eu trouxe só para mostrar, em 2009, o decreto legislativo de 2009, é o que acontece depois desse decreto legislativo, está referendado, aí ele vai, não é, para a promulgação do Poder Executivo, né, por meio de um decreto executivo, e a sua posterior ratificação internacional. Passaram 11 anos para ser promulgada pelo presidente da República, né, um documento tão importante. A Convenção de Viena, só para lembrar, né, que todo tratado em vigor vincula as partes e deve ser por elas cumprido de boa-fé, né, a questão da vinculação e da obrigatoriedade. O Pacto Internacional, outro tratado internacional também, né, que ele vai trazer, né, que assegurar os recursos por todos os meios para o pleno exercício dos recursos. Então, é um dever do Estado garantir esses recursos, assegurar os recursos para a efetividade, né, dessas normas do tratado. E vejam o artigo 12 do Pacto Internacional, né, dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Estados-partes devem assegurar, olha o inciso 2, a prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças. A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade. Então, não há novidade. A novidade, realmente, né, é o surgimento, obviamente, do coronavírus. Né? E alguns até dizem, não, isso não é novidade, né? Já espera que isso possa acontecer, mas é o fato novo. Mas essa realidade que as normas de direitos humanos já trazem e alertam os estados, e que os próprios estados aderiram e aprovaram, já estavam aí postas. Né? O problema é a efetivação. Né? O Brasil promulga, né, em fevereiro de 2020, a Lei 13.979, com as medidas para enfrentamento, né, do coronavírus. E essa aqui já traz, de alguma forma, olha que coisa importante aqui, assegura, essa Lei 13.979, as pessoas afetadas por essas medidas, todos nós fomos afetados, estamos sendo afetados, né? E de todos, uma certa forma, e todos, de certa forma, são, né? Mas traz aí no seu inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 3º
o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas. Então, não é porque nós estamos num estado de pandemia, não é porque o direito à saúde é um direito que está em evidência, né, que por isso o Estado pode, nos casos concretos, ele não pode fazer sempre, né, tudo se justifica por conta do coronavírus. Não, né, tudo se justifica a partir, obviamente, né, da Constituição, que aponta, inclusive nesses casos, né, o sistema constitucional de crises, lá proposto pelo José Afonso, né, nesses casos, o parâmetro é a Constituição. E o parâmetro maior da Constituição são os direitos fundamentais, né, que são direitos, sem dúvida alguma, da mesma natureza que os direitos humanos. Então, o decreto que traz e reconhece, né, o estado de calamidade, implica na flexibilização das regras de atuação do Executivo. E é interessante, quando a gente vai pesquisar, que a gente percebe há uma definição, uma classificação e definição de desastres. O estado de calamidade pública é considerado como um desastre, por meio desse decreto aí de 2010, né, que depois vocês podem verificar no seu anexo A. Olha só, quanto à origem, desastres humanos ou antropogênicos relacionam-se com a atuação do próprio homem, enquanto agente e autor. Esses desastres podem produzir situações capazes de gerar grandes danos à natureza, aos habitats humanos e ao próprio homem enquanto espécie. São consequências de ações desajustadas geradoras de desequilíbrios no relacionamento socioeconômico entre os homens. Então, os desastres que têm ocorrido, né, os desastres que já vêm ocorrendo, principalmente no campo de saúde, são públicos e notórios, né? Então, segundo aí a estatística, para todo mais uma estatística mais ou menos aproximada, que entre 60% a 70% dos domicílios no Brasil não tem saneamento público. É uma questão de saúde também, não tem saneamento público. Né? Então, como se dará o desenvolvimento? São desastres, são catástrofes, são estados de calamidade continuados, né, que nós temos vivido em relação à saúde. Então, deixo aqui para encerrar, né, com essa frase do Freud: precisamos amar para não adoecer, né? Precisamos amar para não adoecer nessa perspectiva pessoal, individual, para não adoecer a sociedade e para não adoecer o outro. E amar aqui não apenas, também, né, como um sentimento, como um afeto, mas amar no sentido de ação também, né? Dizem que aqueles que amam são aqueles que seguem as normas, que aplicam as normas, né? Aplicam as normas exatamente para não deixar as pessoas adoecerem. Então, eu encerro aqui a apresentação, né? Agradeço e fico à disposição de todos vocês. Obrigado. Obrigado, professor Marcos, né? Eu dei uma olhada aqui no chat, não foram feitas muitas perguntas, né? E pelo andar da carruagem já estourou o nosso tempo. Mas eu fiz algumas anotações, eu queria, além de agradecer imensamente a participação do professor, né, nesse momento, pelo menos a boa parte dos alunos, todo mundo elogiou a fala, a construção da fala e a perspectiva, né? Nós aqui na FPO, nós temos dois grupos de estudos, né? Um grupo de estudos sobre direito à saúde, especificamente, que começou antes da pandemia, né, que é organizado e orientado pela professora Rosângela Bernardi, e o grupo que eu oriento, que é o grupo de estudos em direitos humanos, né? Então, já de antemão, eu queria fazer um convite para o professor, para a gente realizar algumas atividades de pesquisa em parceria, né? Inclusive, em parceria institucional, né? Então, a gente pode depois deixar um pouco agendado algumas conversas e momentos como esse de engrandecimento da atividade de pesquisa, certo? Perfeito, grande honra. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação e a presença do professor, agradecer a presença e a participação de todos os alunos que estiveram ao vivo com a gente, né? Então, vou encerrar nossa atividade e próxima semana, no mesmo horário, nós vamos ter outra
live com a temática, só resgatar aqui, outra live no mesmo horário, né? Então, obrigado para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, tudo de bom, gente.